Bom, vamos lá, meus amigos de Atualidades do Direito. Mais um tema muito polêmico aí, mas muito recorrente agora na nossa jurisprudência, na própria doutrina, discutindo acerca do princípio da insignificância. Né? É um tema, eu diria, moderno, ele exige um raciocínio mais moderno, uma visão moderna do direito penal e do direito processual penal. No fundo, a análise pretende discutir o seguinte: é justo, é correto, é adequado movimentar a máquina judiciária, caríssima, para eventualmente exercer uma pretensão punitiva estatal de um objeto material insignificante, materialmente considerado? Será que seria efetivamente justo, adequado movimentar a máquina judiciária pelo furto de 2 caixas de fósforo? Será que seria efetivamente justo, adequado, movimentar a máquina judiciária por conta de furto, por exemplo, furto de uma bateria, que nós vamos até aqui falar no âmbito militar? Será que seria justo, adequado, movimentar toda uma máquina judiciária por um furto de caixa de bombons por militares? Será que seria justo e adequado movimentar uma máquina judiciária pelo fato de o agente ter pescado 10 quilos de peixe de uma reserva ambiental? Então, são colocações práticas que no dia a dia vão levar todos nós a fazer uma reflexão sobre a questão da insignificância. No meu particular modo de ver, não cabe mais, não há mais nenhum sentido movimentar máquina judiciária quando eu não tenho presente a tipicidade material. Relevância jurídica do bem tutelado. Relevância jurídica do bem tutelado. Eu diria aos colegas o seguinte: se alguém furta uma caneta comum, 2 canetas, 3 canetas, evidentemente nós vamos olhar lá, artigo 155 do Código Penal, subtrair coisa alheia móvel para si e para outrem. É óbvio que a conduta do agente se adequa ao tipo penal, mas é óbvio e ninguém discute isso. Mas eu diria, qual é a relevância para o Estado reprimir esse tipo de conduta? Qual é a relevância, qual é a necessidade de pretensão punitiva, de exercício da pretensão punitiva? Absolutamente nenhuma. Então eu digo aos colegas que todas as vezes que nós vamos analisar a questão do princípio da insignificância, embora haja muito entendimento em sentido contrário, inclusive do Supremo Tribunal Federal, eu particularmente, eu só observaria o objeto material da infração penal. Óbvio, não é? Uma caneta, são 2 canetas, uma bateria, uma camisa, enfim. Eu observaria isso e só observaria e avaliaria do ponto de vista até econômico. Ah, mas Levi, tem um problema. Esse agente aí, ele já furtou inúmeras vezes. Estou de acordo. O furto foi furto semelhante? Não, ele furtou um veículo. Óbvio, merece, evidentemente, o exercício da ação penal para exercício da pretensão punitiva. Ah, ele furtou uma carteira de uma pessoa. Óbvio, precisa, efetivamente, de uma manifestação do Estado. Ah, ele furtou uma camiseta. Aí você vai dizer o seguinte: nós vamos movimentar toda uma máquina judiciária para chegar lá na frente e dizer o quê? Que era necessário o exercício da pretensão punitiva? Eu, particularmente, eu não observaria os antecedentes do agente, e sim a relevância do objeto material. Sempre a relevância do objeto material. Eu não posso, embora eu sei que existam decisões em outro sentido, até do próprio Supremo Tribunal Federal, eu não posso ficar olhando efetivamente a personalidade da pessoa. Eu vou olhar o objeto. É uma análise do ponto de vista sempre no seguinte sentido: é necessário movimentar a máquina? Será que movimentando a máquina eu não vou pagar muito mais caro para reprimir isso do que eventualmente não promover a movimentação da máquina?
Então, já é em tempo do nosso judiciário se atualizar e reservar o processo penal para casos em que o objeto material, o objeto tutelado, tenha concreta relevância. Nós desafogamos o judiciário, ok? Desafogamos o judiciário e certamente conseguimos fazer com que aqueles espaços desocupados sejam ocupados por questões mais gravosas. Do ponto de vista do Ministério Público, eu tenho a impressão de que o membro do Ministério Público, diante de uma situação que caracteriza a insignificância, ele pode requerer o arquivamento e sempre ao argumento de que não há justa causa, justo motivo para movimentar a máquina. Óbvio que se o juiz discordar, todos os colegas sabem, o juiz remete os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que pode ter um entendimento diferente, né? Aliás, é uma questão sempre que eu abordo muito. Se a culpa criminal, o monopólio de decidi-la é do Poder Judiciário com exclusividade, sempre é o Poder Judiciário que decide culpa, o Ministério Público só tem poder. O Ministério Público só tem poder em uma única hipótese. Quando o Ministério Público, enquanto instituição, ele diz que não vai processar a pessoa. Vejam, o Levi diz, eu não vou oferecer denúncia. O juiz fala, você é maluco, é para oferecer denúncia. Remete ao Procurador-Geral, que é da onde? Do MP. E o Procurador-Geral diz, não é para oferecer denúncia. Você percebeu que nesse momento, é o único momento em que se exerce efetivamente poder do ponto de vista ministerial, é o único, ok? Então vejam, o Ministério Público pode deixar de oferecer a denúncia e cabe ao juiz concordar ou não. Se o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz entende que está caracterizada a insignificância, cabe a ele rejeitar. E ele a rejeita a peça acusatória com fundamento no artigo 395, inciso 3. O que é isto? O juiz poderá rejeitar a denúncia ou queixa por falta de justa causa. Não há, colegas, mais nenhum cabimento. Pagar juiz, pagar promotor, pagar defensor, pagar o bispo para trabalhar dentro do processo para apurar e, eventualmente, punir alguém por um furto de caixa de bombons. O STJ, em um julgamento que eu já me referi ali atrás, dando alguns exemplos, entendeu por trancar a ação penal no caso de pesca de 10 quilos de peixes de uma reserva ambiental, dizendo que não caberia movimentar a máquina com tamanha irrelevância, com tamanha insignificância. Furto de bombons por policiais militares, também de igual forma, entendeu por bem trancar a ação penal. Furto de baterias de dentro de um quartel, no mesmo sentido. Mas vejam, nós não podemos, infelizmente, nesse tema, criar regras, porque tudo vai ser analisado à luz do caso concreto. Eu tenho que analisar, mas no meu particular modo de ser, respeitando todos os outros, não é possível avaliar insignificância olhando personalidade de agente. Embora eu sei que os julgados também vão nesse sentido. Olhe apenas se é razoável, proporcionalidade, movimentar a máquina, eventualmente, se eu não tenho tipicidade material. Aonde é que nós queremos chegar? E eu deixaria a pergunta, nós não temos mais nada para fazer? Ou será que nós temos crimes graves aí, esperando uma resposta firme do Poder Judiciário? Fica aí a reflexão ao colega, se nós devemos ou não aplicar com a maior brevidade, rapidez e intensidade o princípio da insignificância diante de casos que não merece resposta efetiva por parte do Poder Judiciário. São os breves comentários que a gente pode fazer sobre o princípio da insignificância. Deixando mais uma vez um abraço grande aos colegas. Voltamos uma nova oportunidade com temas relevantes sobre o direito nessa nossa comunidade jurídica tão grande, não é? Tão estudiosa, tão aguerrida. Eu tenho certeza aí que você que nos acompanha
tem se sentido muito feliz aqui com todos os nossos trabalhos, todos os nossos vídeos, importantes para a formação até do seu pensamento. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.